Capítulo 23. Em busca da redenção. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Um dia, no final de outono de 1996, minha secretária informou-me sobre um telefonema surpreendente. O Dr. Bernard Nathanson estava convidando minha esposa e eu para irmos ao seu batizado. Fiquei aturdido. — Você tem certeza que pegou o nome certo? Perguntei. — Bernard Nathanson? — É isso mesmo, ela disse com um sorriso. Eu sabia que Nathanson estava interessado no cristianismo. Na verdade, já havíamos tentado encontrar-nos por algum tempo, mas não conseguimos por causa de nossas agendas, e eu não tinha ideia de que ele havia ido tão longe. Confesso que experimentei uma fisgada de desapontamento por não tê-lo introduzido ao batismo. Mesmo assim, eu estava muito alegre por saber que o homem que uma vez fora o líder nacional dos abortos, agora era um cristão. Esse convite eu não podia recusar. Algumas semanas depois, numa fria manhã de dezembro, Patty e eu seguimos ansiosamente através dos poucos quarteirões entre o nosso hotel em Manhattan e a igreja para a reunião das 7h30. Fomos avisados para usar a entrada dos fundos, onde fomos recepcionados por um jovem sorridente, vestindo casaco preto. Ele se apresentou como o reverendo John McCloskey e nos levou por alguns degraus até a entrada do portão. Sabia algo a respeito de McCloskey, um jovem ministro carismático com um poderoso ministério junto aos estudantes da Universidade de Princeton. Ele também dera a Nathanson as boas novas do perdão que tão desesperadamente buscou e o levou à fé cristã. O reverendo McCloskey nos guiou para uma pequena capela no porão, fria e úmida, onde havia umas 50 pessoas sentadas nas cadeiras dobráveis. Nem pompa nem cerimônia, somente um grupo de crentes ao redor de um pequeno altar. Poderíamos ser a igreja do primeiro século, reunida nas catacumbas, para testemunhar o batismo de um novo crente em nome do Cristo ressurreto. Em pé diante do altar, o ministro oficiante deu as boas-vindas de forma simples e resumida. Então Nathanson foi escoltado para a frente por uma jovem que imediatamente reconheci como John Andrews, hoje John Andrews Bell. Como Deus se delicia com as ironias, eu pensei. Andrews foi uma cristã que passou 5 anos na prisão da Flórida por resistência não violenta diante das clínicas de aborto. Na prisão, enquanto ladrões e assassinos entravam e saíam, John permanecia sentada, orando no silêncio de sua cela. Eventualmente, muitas pessoas esqueceram quem John Andrews era, e talvez ela tivesse pensado se seu ato de protesto teria valido a pena. Porém, Deus usa todo o ato de obediência leal. E aqui estava ela, guiando o outrora líder mundial pró-aborto para ser batizado. Esse era um momento extraordinário de vitória espiritual. Na maior parte do tempo, nós, cristãos, lutamos em trincheiras, vendo apenas a guerra sangrenta que nos cerca. Mas de vez em quando, Deus nos permite dar uma olhada na vitória real. Agora estávamos diante de um desses raros momentos, iluminados, enquanto víamos Bernard Nathanson, judeu por nascimento, um homem que fora ateu por convicção e médico brilhante, mas amoral por profissão, ajoelhando-se perante a cruz de Cristo. Minha mente voltou para um dia, 3 meses atrás, quando me juntei a um grupo de líderes religiosos para andar nos corredores do Congresso e apelar aos senadores que anulassem o veto do presidente Clinton à lei que bania um procedimento de aborto chamado parto parcial. Durante toda a chamada dos votos, sentei-me na galeria, observando e orando. A atmosfera estava estranhamente solene. Os senadores pareciam se mover em câmara lenta. O único som era o do secretário chamando os votos, seguido de respostas sim e não. Eis que, de repente, um choro estridente de um bebê penetrou no silêncio lúgubre. Provavelmente o filho de algum turista que visitava o Capitólio. Seria isso fruto da minha imaginação? Ou alguns dos senadores ficaram cinza? O choro de um bebê no plenário era um lembrete vivo do que estava em risco nessa votação crucial. Mesmo assim, isso não fez nenhuma diferença. Abatido, envergonhado pelo meu país, saí abrindo caminho entre a multidão para um andar abaixo onde se localizava a recepção de mármore, logo à direita da Câmara dos Senadores. Lá eu vi Kate Michelman,
líder do movimento pró-aborto, e um grupo de colegas celebrando, abraçando, torcendo e trocando efusivos apertos de mãos. A cena chocou-me como algo macabro. Ali estavam mulheres profissionais, bem vestidas, celebrando o direito de continuar uma prática totalmente selvagem. Um procedimento em que o bebê é removido do canal de nascimento em sentido contrário, tudo menos sua cabeça, cuja base do crânio é furada e o cérebro sugado. Naquele dia, os membros do grupo pró-aborto venceram uma importante batalha política. Mesmo assim, foi uma pálida vitória em comparação ao que Patty e eu estávamos testemunhando, exatamente 3 meses depois, no culto de batismo de Bernard Nathanson. Ali, perante os nossos olhos, a vitória verdadeira, o triunfo final de Deus sobre o pecado através do sacrifício de Jesus na cruz. Depois do batismo, nosso pequeno grupo reuniu-se em um restaurante irlandês na 2ª Avenida. Bernard Nathanson, Reverendo McCloskey, John Andrews, vários ministros, muitos dos quais também haviam sido aprisionados por demonstrações não violentas contra o aborto, e outros ativistas do direito à vida completavam as 6 mesas, pedindo café da manhã tardio com baguetes e ovos mexidos. Falando suavemente e com muita emoção, Nathanson agradeceu a todos por terem vindo. Tudo o que pude pensar enquanto me submetia ao batismo era na cerimônia do meu bar mitzvah, ele disse. Naquele dia eu estava com muito medo. Nathanson hesitou, depois olhou para cima. Hoje sinto que todo aquele medo acabou. Eu experimentei graça pura. Bernard Nathanson havia sido redimido. Ele era um novo homem, dando os primeiros passos num novo mundo de fé e esperança. Ele teve alívio para os medos. Sua atormentada alma foi transformada, e as questões mais vexatórias sobre a vida foram respondidas. Enquanto o ouvia falar, tremi maravilhado com a transformação que pode acontecer na alma do ser humano. Dorothy Sayers, escritora de mistério e amiga de C.S. Lewis, cunhou a frase, abre aspas, o dogma e o drama, fecha aspas, significando que o ensinamento cristão sobre salvação tem todos os elementos artísticos de uma grande narrativa. Realmente é a melhor história já contada. Nenhum romancista, nenhum teatrólogo, nenhum roteirista jamais conseguiu escrever um enredo tão atraente. Esse enredo é encenado novamente toda vez que uma pessoa para de fugir da caça do céu e cede à implacável perseguição do amor. Nem todos nós, naturalmente, somos levados para as profundezas do desespero em que Nathanson se encontrava. Mesmo assim, todos os seres humanos anseiam, dentro de seus corações, por libertação do pecado e da culpa. Muitos tentam suprimir a ânsia, procuram racionalizá-la de qualquer maneira, emudecê-la com respostas secundárias. Porém, ao final, é impossível evadir-se. Essa é a grande certeza do ser humano. Mais cedo ou mais tarde, até mesmo o mais decente entre nós sabe que há algo de podre em nossa essência. Todos ansiamos por encontrar a libertação de nossas culpas e falhas, por encontrar algum maior significado e propósito de vida e saber que há esperança. Essa necessidade de salvação foi agravada na alma humana desde que o primeiro casal desviou-se no Éden. O desejo é universal e toda religião e cosmovisão tenta oferecer alguma forma de redenção. Para o budista é o nirvana. Para o judeu é a expiação com as boas obras. Para o muçulmano, pode ser o céu depois da perigosa caminhada através do julgamento da espada. Entretanto, as religiões e filosofias não são as únicas a oferecer redenção. Qualquer credo no mercado de ideias, qualquer movimento que atraia seguidores, qualquer coisa que tenha o poder de agarrar o coração das pessoas e ganhar sua devoção, faz assim porque toca nos seus mais profundos anseios. E esses anseios são, em última análise, religiosos. Exatamente como cada cosmovisão oferece uma resposta à questão de como chegamos aqui, criação, e uma análise do dilema básico do ser humano, a queda, assim também cada cosmovisão oferece uma maneira de resolver esse dilema, redenção. Porém, qual oferece a redenção verdadeira? Qual dá a resposta genuína para o dilema do ser humano? E quais são grosseiras imitações? O teatro da moralidade de hoje. A sirene que chama muitas pessoas hoje em dia é a que reivindicou o coração e a alma de Bernard Nathanson por tanto tempo.
A crença de que o objetivo da vida é o ganho material, que a realização, o progresso e o prazer sexual são tudo o que há. A América e outros países do Ocidente têm uma indústria altamente desenvolvida e tecnologicamente avançada, a indústria da propaganda, criada para nos atrair com a promessa de redenção através do materialismo e do comercialismo. Toda vez que ligamos a televisão ou abrimos uma revista ou jornal, somos bombardeados com as boas novas do comercialismo. Para cada necessidade, cada insegurança, cada preocupação, existe um produto à venda que pode satisfazer as nossas necessidades, levantar a nossa autoestima e acalmar a nossa preocupação. Os publicitários investem muito dinheiro na contratação de psicólogos para sondarem a psique do ser humano e apontar nossas ânsias e necessidades mais profundas. Então, elaboram imagens sedutoras e frases apropriadas para nos prender, levando-nos a pensar que, adquirindo os produtos anunciados, satisfaremos aquelas necessidades fundamentais. E como aquelas necessidades mais profundas são religiosas, o que os anúncios realmente comercializam é a ânsia universal por redenção. Esse procedimento não é nenhuma casualidade. De acordo com o sociólogo James Twitchell, em seu livro Ad Cult USA, em português algo como Religião da Publicidade Americana, muitos dos primeiros publicitários da América foram cristãos, frequentemente filhos de ministros. Enquanto desenvolviam a arte da propaganda moderna, simplesmente transportaram sua compreensão sobre necessidades espirituais para a arena comercial. A sequência espiritual de pecado, culpa, redenção tornou-se a sequência psicológica de problema, ansiedade e resolução. É por isso que o comercial típico da televisão é, nas palavras de Twitchell, abre aspas, um teatro da moralidade para o nosso tempo, fecha aspas. Vemos um homem ou uma mulher em aflição. Ele tem dor de cabeça. Ela uma gripe. Uma segunda figura aparece na tela, prometendo alívio, testificando o poder do produto anunciado. O investigador testa o produto e, aleluia, o problema está resolvido. A vida é alegre. Do alto, a voz desincorporada do anunciante impõe em casa as vantagens do produto. Abre aspas. O fascínio poderoso da religião e da propaganda é o mesmo. Fecha aspas. Twitchell conclui. Ambas nos asseguram que seremos salvos. Essa mensagem tem várias formas. Às vezes trabalha com a fé pessoal, com slogans tais como Eu encontrei, é a coisa certa, algo em que acreditar. Outras vezes oferece um substituto dissimulado para o relacionamento com o divino. Você está em boas mãos. Ainda em outros casos sugere as promessas da terra prometida. Trazemos boas coisas para a vida. Seja tudo o que você puder. Finalmente, explora a retórica religiosa da gratidão. Obrigado, biscoito delicioso. Obrigado, Delco. Eu adoro o que você faz por mim. Nos anos recentes, temos visto até a própria imagem da religião aparecer nos anúncios. Além do mais, o que é mais profundo do que a necessidade de Deus? Pegue um apelo por status ou prazer, combine isso com o apelo da religião, e o fascínio é quase irresistível. Imagine isso, uma família briga desesperadamente, enquanto as águas ameaçam inundar a casa. Com a residência à beira do desabamento, o pai grita por socorro. E veja, os céus se abrem e uma mão gigante desce para salvar a família do desastre. Libertação através de Deus? Não. Libertação através da companhia de seguros Allstate. O anúncio exerce atração em virtude da ânsia universal por segurança, que é, na essência, uma ânsia religiosa. Alguém quase poderia esperar ver a família fazer uma oração. Nós te agradecemos, Allstate, por tua proteção em tempos de dificuldade. Há também outro anúncio nos Estados Unidos que mostra uma jovem na igreja confessando seus pecados miseráveis. Não é pecado ser frugal, o sacerdote lhe assegura. E a jovem é liberada de sua culpa para curtir o novo carro esportivo e econômico da marca Chevy Cavalier. Um anúncio da IBM mostra uma freira andando para o trabalho eclesiástico vespertino, enquanto sussurra sobre navegar na internet. Outro anúncio da mesma empresa mostra monges meditando telepaticamente sobre o programa Lotus. Gatorade mostra Michael Jordan correndo no Tibete e encontrando um santo homem oriental, que entona: A vida é um esporte, beba!
As Snickers mostram um time de futebol convidando um padre para abençoar o time, seguindo de um rabino, um nativo americano, um budista e uma fila infindável de líderes religiosos. Não está indo a lugar nenhum por algum tempo? Diz a Tarja. Pegue um Snickers. Um anúncio da Volvo mostra um homem tomando banho em água corrente e clara como cristal. Enquanto olha para o céu, uma voz macia e etérea diz: Volvo, isso pode ajudar a salvar a sua alma. Claramente, os anunciantes estão ligados na ânsia do ser humano pela salvação e ansiosos para explorá-la. O romancista John Updike compara o esforço colocado nos comerciais com o cuidado medieval dos monges devotados a decorar os sagrados manuscritos. O objetivo de toda a arte dos anúncios é, abre aspas, nos persuadir que certo bombom, ou companhia de seguro, ou aglomerado à base de óleo é, como o Cristo crucificado, a porta para a boa vida. Fecha aspas. A publicidade moderna faz de cada sala de estar uma catedral e coloca nela, a cada 6 minutos ou mais, os ícones da cultura moderna. Calvin Coolidge, o 30º presidente norte-americano, uma vez disse na Associação de Agências de Publicidade da América que, abre aspas, o anúncio ministra o lado espiritual do negócio, fecha aspas. É parte do, abre aspas, trabalho maior da regeneração e redenção da humanidade, fecha aspas. Regeneração? Redenção? Através do anúncio, a religião do apetite e da gratificação do ego é oferecida a nós como uma solução para o dilema humano, um conforto em nossas inseguranças, um caminho para a salvação. As ferramentas mais avançadas da comunicação e persuasão estão sendo usadas para nos pressionar para o serviço da deidade mais popular da América, o ídolo do consumismo. Porém, como Bernard Nathanson diria, bens materiais e itens de consumo não oferecem nenhum conforto quando alguém entra na noite escura da alma. Como algumas pessoas afirmaram, os pobres estão em melhor posição do que os ricos, porque aqueles ainda pensam que o dinheiro compra a felicidade. O rico sabe mais sobre isso. Praticar a religião do consumismo é como beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Não existe riqueza e poder suficientes para satisfazer. Nunca há bastante possessão material para dissimular a culpa. E não importa quão prazerosa ou atraente tais coisas possam fazer a nossa rápida existência aqui na Terra, elas não podem levar-nos além. Pois o velho adágio ainda é adequado. Você não pode levar isso consigo. Apesar de o consumismo ser o substituto favorito da América e de vários países ocidentais para a religião, não é o único. Outros têm provado ser igualmente sedutores. E até mais destrutivos.